foi uma mulher de grande sensibilidade e experiência. Se espalharam por décadas marcadas por desafios, conquistas e aprendizados. Durante a maior parte de sua vida, ela confiou nas opiniões e no apoio daqueles que a cercavam para tomar decisões, habilidade e experiência, cujas vivências se espalharam por décadas marcadas por desafios, conquistas e aprendizados. Durante a maior parte de sua vida, ela confiou nas opiniões e no apoio daqueles que a cercavam para tomar decisões importantes. Crescendo num ambiente onde o carinho e a proteção eram constantes, Aurélia aprendeu a valorizar a aprovação externa como um indicativo de segurança. Contudo, esse hábito, moldado por anos de convívio e expectativas alheias, impediu que ela descobrisse plenamente sua própria voz. A mensagem, sutil mas persistente, que ecoava em seu íntimo dizia: pare de depender dos outros. Concentre-se em você mesma e não nos outros. Esta é a história de como, aos 55 anos, após uma longa trajetória de dependência e conformismo, Aurélia embarcou em uma jornada de autoconhecimento e autoconfiança, encontrando o caminho para a verdadeira autonomia. Desde os primeiros anos de vida, Aurélia foi reconhecida por sua doçura, sua escuta atenta e sua empatia. Criada em uma família onde as opiniões dos mais velhos eram sempre tidas como verdades incontestáveis, ela aprendeu a buscar, desde cedo, a validação externa para sentir-se segura. Durante sua juventude, mesmo apresentando talento e discernimento, suas decisões eram moldadas por conselhos e críticas familiares que, embora bem-intencionados, acabavam por silenciar sua própria voz. Na escola, enquanto seus colegas exploravam suas individualidades, Aurélia optava por seguir o fluxo das opiniões coletivas. Projetos escolares e atividades extracurriculares eram sempre decididos em conjunto, e ela se acomodava na segurança de escolhas compartilhadas, sem jamais ousar sugerir algo que pudesse destoar do consenso. Essa postura, que parecia protegê-la do risco de errar, acabou por se enraizar e se transformar em uma dependência que acompanharia seus passos por muitos anos. Ao ingressar no mercado de trabalho, Aurélia construiu uma carreira sólida. Contudo, mesmo com o reconhecimento profissional, ela hesitava na tomada de decisões importantes, buscando constantemente o parecer de colegas e superiores. Sua insegurança, fruto de uma infância onde a aprovação alheia era indispensável, a impedia de exercer sua liderança de forma plena. Embora sua inteligência e capacidade fossem notáveis, ela temia que suas escolhas pudessem ser questionadas ou rejeitadas, preferindo assim seguir caminhos já trilhados por outros. Com o passar dos anos, essa dependência se refletiu não apenas na esfera profissional, mas também em suas relações pessoais. Amigos e familiares notavam que, apesar de seu olhar sempre gentil, havia uma incerteza que a acompanhava, uma sensação de que ela nunca estava completamente segura de si mesma. Aurélia, muitas vezes, deixava de expressar seus desejos ou opiniões para evitar conflitos ou desagradar aqueles que amava. Essa postura, embora protegesse os laços afetivos, a impedia de se conhecer de fato e de desenvolver uma identidade autônoma. O ponto de inflexão na vida de Aurélia ocorreu em uma tarde de outono, quando, já com 55 anos, ela decidiu se permitir um momento de solitude. Após anos de convivência com vozes externas, ela optou por caminhar sozinha por um parque histórico, um lugar repleto de memórias e de histórias antigas, onde cada árvore parecia contar segredos de tempos passados. Enquanto observava as folhas dançarem suavemente ao vento, uma pergunta profunda e inesperada tomou forma em sua mente. Quem sou eu, sem a influência constante das vozes ao meu redor? Esse questionamento, ainda que doloroso, despertou nela uma inquietude adormecida. Pela primeira vez, Aurélia sentiu a necessidade de olhar para dentro, de buscar respostas que não vinham de fora, mas de seu próprio ser.
Lembrou-se de momentos em que havia suprimido desejos e opiniões para se adequar às expectativas dos outros. Ao encarar o reflexo no espelho, viu não apenas uma mulher de meia idade, mas alguém com uma bagagem rica em experiências e, ao mesmo tempo, alguém que nunca se permitiu ser verdadeiramente ela mesma. Aquele dia marcou o início de uma transformação interna. Aurélia percebeu que a felicidade não poderia mais depender de fatores externos, de aplausos ou da aprovação dos outros. Ela entendeu que a liberdade genuína se encontrava em reconhecer e abraçar sua própria essência. Esse despertar tardio, embora inesperado, foi encarado com a determinação de quem sabe que nunca é tarde para recomeçar. A partir daquele momento, cada passo dado no parque se transformou em um símbolo de coragem para romper com antigos hábitos e buscar um novo caminho. Determinada a redescobrir a si mesma, Aurélia passou a investir intensamente no autoconhecimento. Inscreveu-se em cursos de desenvolvimento pessoal, frequentou palestras sobre inteligência emocional e aderiu à prática da meditação. Cada nova experiência era encarada como uma oportunidade de iluminar os cantos sombrios de sua mente, onde os medos e as inseguranças se escondiam. Aurélia passou a dedicar horas a leituras que abordavam temas como autoconfiança, autoaceitação e a importância de ouvir a própria voz. Em encontros com grupos de reflexão, ela se emocionava ao ouvir histórias de pessoas que, assim como ela, haviam decidido trilhar o caminho da autonomia. Esses momentos de partilha eram transformadores, pois mostravam que, mesmo em meio às dificuldades, o despertar interior era possível em qualquer fase da vida. Durante uma sessão de autoconfiança, um mentor afirmou: "Quando você para de buscar a aprovação externa, descobre que a única voz que realmente importa é a sua." Essas palavras ecoaram profundamente em Aurélia, que passou a incorporar a prática diária de afirmações positivas. Todas as manhãs, diante do espelho, ela repetia com convicção: "Eu sou capaz, eu sou forte, eu posso decidir por mim mesma." Cada afirmação era um tijolo a mais na construção de uma nova identidade, uma identidade que florescia a partir da autenticidade. Mesmo com todos esses esforços, o caminho do autoconhecimento não era livre de desafios. Em reuniões familiares, antigos hábitos ressurgiam, e ela se via tentada a ceder à familiaridade das opiniões alheias. Contudo, Aurélia aprendeu a registrar cada recaída em um diário, transformando momentos de dúvida em lições valiosas. Esse exercício de escrita, que se tornou um ritual, permitia-lhe refletir sobre seus avanços e reconhecer que, apesar das dificuldades, cada dia era uma oportunidade para crescer e se reinventar. A verdadeira prova de sua transformação surgiu quando Aurélia recebeu uma proposta desafiadora no trabalho: liderar um projeto inovador que exigia decisões ousadas e autônomas. Essa iniciativa, que envolvia a implementação de novas estratégias na empresa, era vista por muitos como arriscada. Para Aurélia, entretanto, representava a chance de colocar em prática todo o conhecimento adquirido e de mostrar que a maturidade podia ser sinônimo de inovação e coragem. No início, a ansiedade a dominou. Cada reunião e cada decisão eram acompanhadas de um nervosismo que a fazia duvidar de suas capacidades. Lembrava-se dos tempos em que cada escolha era submetida à validação dos outros, e o medo de errar ameaçava tomar conta. Porém, ao recordar as longas horas dedicadas à meditação e os exercícios diários de autoconfiança, Aurélia decidiu enfrentar seus receios. Nos primeiros dias do projeto, os erros foram inevitáveis. Algumas decisões não surtiram o efeito desejado e críticas construtivas começaram a chegar. Em vez de se deixar abater, ela passou a analisar cada equívoco como uma oportunidade de aprendizado. Em conversas com colegas de confiança, Aurélia expôs suas dúvidas e recebeu apoio, mas sempre mantendo em mente que a responsabilidade final era sua.
Aos poucos, os erros se transformaram em degraus rumo à superação, e ela passou a sentir, de forma palpável, a liberdade de tomar as rédeas de sua própria vida. Essa fase de experimentação não foi apenas um teste profissional, mas um verdadeiro rito de passagem pessoal. Aurélia descobriu que, ao assumir riscos, mesmo que ocasionando falhas, estava se permitindo aprender e crescer. A sensação de empoderamento que emergia de cada decisão tomada de forma independente a fortalecia e a impulsionava a continuar, mesmo diante das incertezas. Ao final daquele projeto desafiador, ela não só colheu os frutos de seu esforço, mas também ganhou a certeza de que a verdadeira autonomia reside na capacidade de aprender com os próprios erros. À medida que sua jornada interna progredia, as relações pessoais de Aurélia começaram a se transformar de maneira significativa. Amigos e familiares, acostumados a vê-la sempre em busca de consenso, perceberam que algo havia mudado. Em encontros que antes eram pautados por uma constante busca por aprovação, agora havia espaço para opiniões próprias e para a expressão sincera de seus sentimentos. Em uma conversa franca com uma amiga de longa data, Aurélia revelou os desafios que enfrentara ao longo dos anos. Ela compartilhou como o hábito de depender dos outros havia limitado sua capacidade de se expressar e tomar decisões. Essa abertura não só fortaleceu os laços de amizade, como também inspirou sua amiga a repensar suas próprias atitudes. Gradualmente, aqueles que sempre a viam como alguém passiva passaram a admirar sua postura firme e decidida. Nas reuniões familiares, onde antes o silêncio dominava diante das opiniões alheias, Aurélia passou a intervir com clareza. Seus pais, que no início se mostraram apreensivos com a mudança, logo compreenderam que aquela nova versão de sua filha era fruto de um amadurecimento genuíno. Com o tempo, os encontros que antes eram permeados por críticas e conselhos não solicitados se transformaram em momentos de diálogo e compreensão mútua, onde cada membro da família aprendeu a valorizar a autonomia e a autenticidade. Além disso, novos laços foram formados em grupos de apoio e encontros de autoconhecimento, onde Aurélia descobriu uma rede de pessoas que, independentemente da idade, buscavam a mesma transformação interior. Esses ambientes permitiram que ela compartilhasse suas experiências e ouvisse histórias semelhantes, reforçando a ideia de que o caminho para a liberdade pessoal é uma jornada coletiva e contínua. Conforme os meses se passavam, Aurélia se aprofundava cada vez mais no processo de autodescoberta. Em uma viagem solitária para uma cidade histórica, ela se permitiu vivenciar momentos de pura contemplação. Ao caminhar por ruas de paralelepípedos, visitando museus e absorvendo as histórias dos monumentos antigos, sentiu-se conectada a gerações passadas que também lutaram por sua autonomia. Cada local visitado trazia consigo uma lição, uma inspiração, para que ela não se esquecesse de sua própria força interior. Numa noite particularmente inspiradora, enquanto subia uma colina para admirar o céu estrelado, Aurélia experimentou um profundo sentimento de paz. Diante da vastidão do universo, todas as inseguranças que a atormentavam pareciam minúsculas e passageiras. Foi nesse instante que ela compreendeu que a verdadeira liberdade estava em aceitar suas imperfeições e reconhecer que, mesmo diante dos desafios, possuía uma força inabalável. Esse momento de epifania a encheu de coragem e a fez prometer a si mesma que nunca mais se deixaria limitar pelo medo ou pela dúvida. De volta à rotina, Aurélia incorporou pequenas práticas diárias que reforçavam seu novo modo de viver. Além das afirmações matinais, ela passou a reservar momentos para escrever em seu diário, registrando não só os desafios enfrentados, mas também cada pequena vitória. Essa prática de autovalorização tornou-se um instrumento poderoso para manter viva a chama de sua transformação.
Aos poucos, cada página escrita representava uma reafirmação de que sua jornada era única e que cada passo dado a aproximava de uma vida plena e autêntica. O sucesso profissional, aliado à transformação pessoal, trouxe a Aurélia uma nova percepção de si mesma. Ao assumir a liderança do projeto inovador em sua empresa, ela não só demonstrou sua competência, como também inspirou colegas a repensarem suas próprias formas de agir. Em encontros e seminários, sua história passou a ser contada como um exemplo de superação e de como a maturidade pode ser o alicerce para grandes transformações. Durante um importante seminário sobre desenvolvimento pessoal, Aurélia subiu ao palco com uma postura serena e determinada. Com sua voz embargada de emoção, ela compartilhou os detalhes de sua jornada, ressaltando que a verdadeira liberdade não se obtém ao seguir o caminho traçado por outros, mas ao descobrir e valorizar o próprio caminho. Quando você decide confiar em sua própria intuição, descobre um universo de possibilidades que estava sempre ao seu alcance, afirmou, provocando uma onda de aplausos e declarações de apoio. Esse momento não apenas consolidou sua nova identidade, mas também a transformou numa referência para aqueles que acreditavam que nunca é tarde para recomeçar. O reconhecimento que Aurélia passou a receber não se limitava ao ambiente corporativo. Nas redes de apoio e nos encontros de autoconhecimento, suas experiências se tornaram fonte de inspiração e encorajamento para muitos. Sua disposição em compartilhar os altos e baixos de sua jornada mostrava que o caminho para a autonomia é, antes de tudo, uma trajetória de constante aprendizado e crescimento. Inspirada por sua própria transformação, Aurélia decidiu ir além e estender sua experiência para ajudar outras pessoas a alcançarem a mesma liberdade interior. Com o apoio de amigos e colegas que também haviam passado por processos similares, ela fundou um grupo de apoio voltado para o autoconhecimento na maturidade. Nesse ambiente, participantes de diversas idades se reuniam para compartilhar desafios, trocar experiências e celebrar pequenas vitórias. Cada encontro era marcado por dinâmicas que incentivavam a introspecção e o diálogo aberto. Aurélia conduzia atividades que iam desde a escrita terapêutica até exercícios de meditação guiada, sempre enfatizando a mensagem de que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Em uma das sessões, uma participante emocionada relatou como a jornada de Aurélia a ajudou a recuperar a autoconfiança, transformando uma fase de vida marcada por inseguranças em um período de renovação e descobertas pessoais. Esse episódio reforçou para Aurélia que, independentemente das dificuldades, o legado da autonomia é capaz de tocar e transformar inúmeras vidas. O grupo cresceu de forma orgânica e logo se tornou uma comunidade vibrante, onde cada membro se sentia apoiado para expressar suas ideias, medos e sonhos. Aurélia via nesse ambiente a prova de que, ao partilhar o próprio processo de mudança, era possível criar uma rede de solidariedade que transcende as barreiras do tempo e das expectativas sociais. Essa iniciativa se consolidou como um legado que refletia não só sua transformação pessoal, mas também a esperança de um futuro onde cada pessoa possa ser protagonista de sua própria história. Em um dia ensolarado de primavera, Aurélia organizou uma grande celebração para homenagear a liberdade interior e os caminhos percorridos por aqueles que se lançaram na jornada do autoconhecimento. O evento, realizado em um amplo parque cercado pela natureza, reuniu amigos, familiares e membros da comunidade que ela ajudara a inspirar ao longo dos últimos anos. O local estava decorado com simplicidade e elegância. Faixas com mensagens motivacionais, mesas repletas de pratos que simbolizavam a diversidade das histórias pessoais e um pequeno palco onde seriam realizadas apresentações musicais e depoimentos emocionantes. Durante o piquenique, cada participante teve a oportunidade de compartilhar sua própria trajetória,
transformando a celebração num verdadeiro mosaico de superação e resiliência. No auge do evento, Aurélia subiu ao palco novamente, desta vez com um brilho especial nos olhos. Com voz calma e cheia de convicção, ela relembrou a todos que a verdadeira mudança vem de dentro e que cada conquista, por menor que seja, representa um passo rumo à autonomia. Hoje celebramos não apenas nossas vitórias individuais, mas também a força coletiva que nos une quando decidimos abraçar nossa verdadeira essência, proclamou, enquanto aplausos calorosos preenchiam o ambiente. Esse dia ficou marcado como um ponto de virada para todos os presentes, que saíram dali com a certeza de que o poder de transformar a própria vida reside em cada um de nós. Ao revisitar o passado, Aurélia percebeu que cada etapa de sua jornada, com seus desafios e conquistas, contribuiu para a mulher que ela havia se tornado. Não foram poucos os momentos de solidão, dúvidas e recaídas, mas em cada um desses momentos, ela encontrou uma lição que a impulsionou a seguir em frente. Ao enfrentar o medo de errar e a constante influência das opiniões alheias, Aurélia descobriu uma força que sempre estivera adormecida, aguardando ser despertada. Com o tempo, sua trajetória de superação tornou-se um farol para muitos que, mesmo na idade madura, buscavam um recomeço. Sua história passou a ser contada em encontros, palestras e, inclusive, em matérias de revistas e programas de rádio, demonstrando que a verdadeira transformação é possível a qualquer momento da vida. Aurélia tornou-se, assim, uma referência para aqueles que acreditavam que o tempo não é inimigo, mas sim um aliado na busca por autoconhecimento e autenticidade. Cada passo dado, cada decisão tomada de forma consciente, era celebrado como uma pequena vitória que contribuía para um futuro mais pleno. Ela se recordava com gratidão do dia em que, sozinha em um parque, encarou suas inseguranças e decidiu que era hora de mudar. Um momento que se transformou no marco inicial de uma nova vida repleta de possibilidades e paz interior. A história de Aurélia não se encerra em um ponto final. Pelo contrário, ela representa o começo de uma jornada contínua, onde cada dia é uma nova oportunidade de reafirmar a própria identidade e de construir um caminho repleto de desafios e conquistas. Sua trajetória é um convite para que todos, independentemente da idade, abracem a coragem de se reinventar e descubram o poder que reside dentro de cada ser. Enquanto revisita cada capítulo de sua vida, Aurélia reconhece que a verdadeira autonomia é um processo que nunca se completa. Ela se renova a cada decisão, a cada superação, a cada instante de autoconhecimento. O legado que construiu através de seu grupo de apoio, das palestras e dos encontros pessoais é uma prova de que o caminho da transformação é feito de pequenos passos, de vitórias silenciosas e de uma fé inabalável na própria capacidade de mudar. Que a história de Aurélia sirva de inspiração para que cada leitor se permita romper com as amarras do conformismo e busque, com determinação, a liberdade de ser quem realmente é. Que a mensagem pare de depender dos outros. Concentre-se em você mesma e descubra o poder que reside em seu interior. Ecoe em cada coração, lembrando-nos de que a jornada para a autonomia é, antes de tudo, um ato de amor próprio. Aos 55 anos, Aurélia demonstrou que a maturidade não é sinônimo de estagnação, mas sim de renovação e crescimento constante. Sua trajetória, marcada por desafios, descobertas e profundas transformações, reflete a possibilidade de recomeços em qualquer fase da vida. Ao abraçar seu próprio poder e tomar as rédeas de sua existência, ela não apenas reconquistou a autoconfiança, mas também se transformou numa fonte de inspiração para todos aqueles que buscam viver com autenticidade e propósito.
Cada capítulo desta narrativa é um testemunho de que o caminho da autonomia exige coragem, paciência e a disposição para aprender com os próprios erros. Aurélia, ao deixar para trás os resquícios da dependência emocional, encontrou a liberdade de criar uma vida pautada na autenticidade e na autoaceitação. Uma vida onde cada decisão é um reflexo do seu verdadeiro eu. Que essa história inspire você a questionar os padrões que o limitam e a buscar, sem medo, a construção de uma identidade própria. Afinal, o poder de transformar a própria vida está em suas mãos, e a jornada rumo à verdadeira autonomia começa com o simples ato de acreditar em si mesmo. Se a jornada de Aurélia te inspirou a buscar sua própria autonomia, inscreva-se no nosso canal, compartilhe suas experiências